Cumprimento a você com a paz do nosso Salvador Yahushua. Estamos aqui hoje para mais um encontro com a verdade. A verdade é a palavra de Yahu. Hoje o tema é enfeites e adornos. O ser humano tem um problema desde o Jardim do Éden. Ele foi feito perfeito, mas se tornou imperfeito por causa da primeira desobediência. Daí para frente, todos os seres humanos se tornaram imperfeitos de nascença. Ou seja, desde o ventre materno, o ser humano já é imperfeito, já tem problemas seríssimos e precisa ser resolvido em algum momento da sua vida. Essa imperfeição, ela não é só no nível físico, que faz o corpo morrer, mas também no nível do espírito e da alma, que faz o espírito ter propósitos malignos e a alma ter vontades, pensamentos, emoções e decisões erradas. O que acontece? Yahu, por causa do grande amor que ele tem pelo ser humano, ele decidiu fazer algo para salvar. E ele fez um processo de salvação em algumas etapas. Primeiro, ele escolheu a família de Abraão para trazer a palavra, aquilo que está escrito no Antigo Testamento, para que as pessoas conhecessem quem é ele, quem é Yahu, quem é o Criador. E também se conhecesse a si. Porque é necessário o ser humano conhecer a si e conhecer o Criador. Porque o ser humano foi feito à imagem e conforme a semelhança do Criador. Portanto, perfeito. E tendo problema, precisa voltar à perfeição. O que acontece? Como foi que aconteceu esse estrago? No processo de formação do ser humano, no ventre materno, Satanás já atua no espírito humano para que o espírito humano tenha estultícia. Provérbios 22:15 diz isso. Essa estultícia do espírito dispara na criança pensamentos, vontades, emoções e decisões malignas. E esses fenômenos da alma, pensamentos, vontades, emoções e decisões, levam o corpo a agir ou deixar de agir. O que acontece? O ser humano tendo um espírito e uma alma imperfeitos, para se consertar, para voltar à perfeição, é necessária uma intervenção no ser humano, a qual só pode ser feita pelo Criador ou por seu Filho. E o Criador designou o seu Filho para vir fazer essa intervenção no ser humano, para ele poder dar certo, para ele voltar à perfeição. Esta perfeição começa com o novo nascimento, ou seja, a conversão ao Salvador Yahushua. Essa intervenção retira de Satanás o direito de agir no ser humano, direito esse que ele tem desde o ventre materno. Então, Yahushua tira esse direito de Satanás agir e dá ao ser humano condições de a sua alma poder se manter na perfeição. Como? Com os ensinos da palavra, especialmente o Evangelho. Então, note que tem 3 etapas. O ser humano foi criado perfeito,
depois ele se tornou imperfeito, e Yahushua veio para fazer o ser humano voltar à perfeição. Essa perfeição se inicia enquanto ele está na face da terra, e na hora de partir daqui, o Criador faz ainda outra intervenção, que é transformando o ser humano para que ele vá para o céu morar com Yahushua por toda a eternidade. Então, enfeites e adornos estão relacionados com a imperfeição do ser humano. Para começar, vamos entender que, sendo o ser humano imperfeito, esse desejo de voltar à perfeição nada mais é do que a rebelião que há no ser humano o faz, com as próprias mãos, fabricar ou colocar no seu corpo, ou nos seus objetos, na sua casa, nos seus bens, algo que dê a si ou aos objetos uma aparência que possa ser considerada bela, né? Então, adornos e enfeites está relacionado com perfeição no sentido de tornar aquilo que é visível, aparente, agradável aos olhos do próprio ser humano. Onde você percebe, então, que adorno e enfeite não agrada a Yahweh? No fato de que, por ser Yahweh detentor de todo conhecimento e toda sabedoria, ele não fez um ser humano imperfeito. Então, esse é o primeiro ponto. Tentar tornar o ser humano perfeito com as próprias mãos, isso é rebelião contra Yahweh. Segundo ponto. Yahweh é soberano. E só ele tem autoridade para fazer qualquer mudança no ser humano, alterar seu espírito, sua alma e seu corpo. Então, tentar com as próprias mãos fazer algo que torne mais belo é também bater de frente contra a soberania do Criador. O enfeite também se caracteriza como um instrumento de idolatria. Quer dizer, quando a pessoa põe enfeites e adornos no seu corpo, a pessoa está, na verdade, tentando se tornar mais aceito, ter glória para si, atrair elogios. Ora, Yahweh, na sua soberania e na sua majestade, jamais vai permitir que alguém crie em si mesmo um ídolo, quer dizer, um Deus estranho. Deus com D minúsculo. Essa iniciativa de colocar no corpo coisas que tornem a aparência diferente, ela é uma afronta, é um desaforo, é um comportamento estúpido, porque a beleza que um ser humano precisa ter, Yahweh já colocou. Então note que enfeites e adorno está relacionado com rebelião, idolatria, feitiçaria, soberba e estultícia. Nota? Eu acredito que se pararmos aqui, já dá para entender que adorno e enfeite não agradam a Yahweh. Importante é nós sabermos que tudo que a palavra diz, para o nosso ensino foi dito. Tudo que nós precisamos saber foi escrito. E a primeira providência de Yahweh para nós
nos ajustarmos ao plano perfeito é entender a palavra para, através dela, trazer a nossa vida para o prumo, ou seja, para o lugar certo. Então, o que nós percebemos aí? 3 etapas. Primeiro, Iarro fez o ser humano perfeito, mas devido ao erro deu a Bíblia para o ser humano se corrigir. Yahushua veio para tirar a imperfeição, atuar na alma para que o ser humano tomasse a decisão de deixar essa rebelião de estar atrás de enfeites e adornos e decidir viver agora orientado por Yahweh, pelas orientações que Yahweh dá, não somente na palavra, mas também através do Espírito Santo. Tá? Então, eu fiz essa introdução para que você entenda o que a palavra diz. Nós precisamos entender primeiro onde está a origem do interesse por enfeites. Nós vamos em Gênesis, no capítulo 2, e no verso 17, a palavra diz assim, na parte B, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, o enfeite e o adorno está relacionado com a morte. Nota, em Gênesis 3, no verso 5, na parte B, quando diz, sereis conhecedores do bem e do mal. O enfeite nada mais é do que o interesse de estar conhecendo o mal. Para quê? Para experimentar, para ver se é bom. E quando Yahweh diz, não faça o que eu estou dizendo que não faça, é porque Yahweh sabe que se fizer, cai em cilada. Em outro ensino que fizemos sobre vestes, recomendo você ver o vídeo sobre vestes, nós tratamos esse assunto com muita propriedade e aproveitando isso que está aqui em Gênesis 3, no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Percebe? O que acontece? Que quando perceberam que estavam nus, então tentaram acrescentar ao corpo algo que Yahweh não colocou. Mas como eles estavam com essa necessidade, Yahweh ignorou a veste que eles fizeram e fez uma outra veste para mostrar que, estando sem se converter, sem nascer de novo, o ser humano é incapaz de saber quais são as vestes que são apropriadas para si. Quais são as coisas que no seu corpo mantém em santidade. Então nota que, assim como na origem das vestes houve essa iniciativa de pôr alguma coisa no corpo, os enfeites também são assim. É certo que as vestes se tornaram necessidade, mas os enfeites não. Nenhum ser humano tem necessidade de enfeite. A pessoa pode usar um óculos por uma necessidade, mas não para ter um enfeite no rosto. O que nos faz ver que aquele óculos que se usa para enfeite é rebelião, é afronta, é soberba contra Yahweh. Por quê? Yahweh deu condições de a pessoa enfrentar, sobreviver com a luz forte do sol
e com a escuridão da noite. Se você conversa com alguém de oftalmologia, ele vai dizer que com muita luz, algo no olho encolhe e com pouca luz, algo no olho aumenta para perceber mais. Iago já fez a pessoa com toda a capacidade para sobreviver, conviver em todas as condições, né, do seu ambiente. Portanto, a iniciativa de pôr um óculos para conviver no sol, isso é rebelião, isso é afronta contra Iago. É diferente, por exemplo, de você ir fazer uma solda. Nós vemos os soldadores com aqueles materiais elétricos, eles usam um óculos especial para não cegar, para, né, conviver com aquela incidência, né, extrema de feixes luminosos. Então, há uma diferença entre a necessidade humana e o enfeite. Nenhum enfeite foi criado para atender a uma necessidade humana. Vamos pegar, por exemplo, o relógio. O relógio é uma necessidade, mas tem pessoas que se aproveitam em rebelião, em soberba, se aproveitam do fato de querer usar o relógio para consultar horas e transforma esse objeto, faz desse objeto algo que no seu corpo sirva de exibição para tornar ou mais atrativo ou digno de elogio ou coisa similar. Entende? Então você nunca vai encontrar nas Escrituras uma só passagem, uma só versículo que diga, onde Iago diz que tem que usar enfeite para se tornar aceitável por ele. Eu quero chamar a atenção para Gênesis 3,15, onde Iago diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que nós percebemos aqui é que a imperfeição colocou o ser humano em inimizade contra Iago. A partir da hora da primeira desobediência, todos os seres humanos se tornaram inimigos de Iago. Então, enfeite, colocar enfeite no corpo é enfatizar essa rebelião, essa inimizade contra Iago. Por quê? Porque enfeites e adornos acendem a ira de Iago. Então, qual é a finalidade? Para quem usa enfeite, qual é a finalidade? A pessoa não percebe porque quem nasce da mãe já nasce em rebelião contra Iago, mas o que justificam é se tornar mais bonito, se tornar mais atraente, se tornar mais útil, se tornar mais, enfim. Só que no fundo a pessoa não percebe, mas está praticando rebelião, soberba, idolatria, feitiçaria, exaltação, autoexaltação contra Iago. Enfim, o que são enfeites? São objetos, coisas, substâncias que a pessoa coloca no corpo para alterar, presta atenção, para alterar a aparência segundo o próprio agrado, ou então alterar a aparência para se tornar agradável a outras pessoas. E qual é a consequência do uso do enfeite? É que a pessoa, à medida que vai usando essas coisas, vai se tornando escrava de Satanás, vai se tornando serva de Satanás, vai se tornando instrumento nas mãos de Satanás para levar outras pessoas à queda. Levar à queda. E qual é o futuro de quem usa enfeites e adornos e vestes inadequadas? É um lago de fogo e enxofre.
é ir para um lago de fogo e enxofre, né, onde ficará para sempre. Então, recapitulando, a origem do uso de enfeites é uma atitude de rebelião, soberba, desobediência, feitiçaria e idolatria, e o futuro de quem usa essas coisas vai ser um lago de fogo. Eu quero chamar a atenção de algumas pessoas que se dizem cristãos ou cristãs, né? E que utilizam a própria Bíblia fraudulentamente para alegar que não tem nenhum problema usar enfeite, né? Não tem nenhum problema. Justificando que o enfeite é uma coisa simples, apenas para adornar, ataviar, enfeitar, para arranjar, né? Para decorar, enfim, para fazer algo desse tipo. E nós já vimos que essas coisas não levam a agradar a Yahvé. A gente sabe que existem muitas coisas que se usam como enfeites, né? Joias, pérola, ouro, diamante, relógio, colar, piercing, tatuagem, batom, aplicações, perfumes, esmaltes, batom, unhas, né, artificiais, pulseiras, anéis, frisos, brincos, perfumes e outras coisas mais. Por trás disso aí tem um plano maligno para fazer as pessoas entrarem no inferno todas pintadinhas, maquiadas, do jeito que Satanás quer. Acorda cedo. A beleza que Yahvé te deu é suficiente para você entrar no céu. A beleza que Yahushua compra para ti é suficiente para você ser agradável a Yahvé. Nós vemos, por exemplo, quero ler com você um apelo que Yahvé faz a você agora, Jeremias, no capítulo 3. Receba esse ensino com amor, porque é prova do amor de Yahvé por você. Hoje é dia de libertação. É dia de você ouvir e atender o chamado que Yahvé está fazendo para você nessa hora. 3:22 de Jeremias diz assim: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Promessa de Yahvé na profecia de Jeremias. Como foi que ele cumpriu? Enviando Yahushua. E o que é que Yahushua diz para nós? Mateus capítulo 10, versos 36 e 37. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aqui Yahushua está dizendo para nós agora, escuta essa revelação, que são os pais que têm desgraçado a vida dos filhos. Como? Instigando, impondo, ensinando, né? Instando o uso de enfeite pelos filhos. Isso acontece quando? Do ponto de vista espiritual, acontece desde quando escolhe o nome para o menino que ainda está na barriga. Isso acontece quando escolhe o perfume que vai usar para dar banho na criança. Quando escolhe a roupinha que a criança vai vestir, os adornos e enfeites colocados no berço. Essa aí é a primeira etapa e a mais maligna
de doutrinação da criança para o lago de fogo. Ela não sabe, a criança. Mas o olho humano, o cérebro humano, tem capacidade de processar 1 milhão de imagens por minuto. Isso significa que a criança já está num berço, já está na condição de captar e gravar em seu cérebro imagens que estão nos objetos, nas cores das paredes, nos enfeites que colocam no seu berço, nas estampas, os nomes que estão impressos nas suas roupinhas. Você pode pensar que ele não sabe, mas se tiver o nome de um ídolo impresso lá, o seu cérebro vai receber aquela imagem. E Satanás vai operar para que aquela imagem se transforme em um objeto de demanda, de desejo daquela criança. Então, quem são os maiores inimigos das crianças? São o pai e a mãe. Aí a criança nasce e começa a ir para a escola. E lá na escola vai encontrar os educadores com essa mesma doutrina de idolatria, feitiçaria, fazendo os enfeites, o faz de conta, essa pedagogia de faz de conta, né, de adornar, de decorar. Você percebe nas escolas a decoração, a manipulação de cores, de coisas assim, é uma coisa que, em vez de educar as crianças para discernir sobre cores, estão, na verdade, captando imagens que as levam para um futuro que não é nada interessante. Então, os inimigos da criança, repetir, os piores inimigos de uma criança, um bebezinho, são o pai e a mãe. Porque ensinam, instigam, manipulam, para que ela, no início da sua vida, já esteja escrava de Satanás, do ponto de vista da mente, e escrava de Satanás do ponto de vista espiritual, porque a partir da hora que os pais colocam enfeites na criança, os pais estão vinculados a Satanás, a servir de Satanás, e quando os pais fazem uma coisa que agrada a Satanás, estão, na verdade, dizendo a Satanás mais outra coisa, que é: você, capeta do inferno, tem autorização para fazer o que quer com o meu filho. Você está entendendo? Você está entendendo porque é que essa indústria de brinquedos, de enfeites, de decoração, de maquiagem, está com uma oferta imensa de coisas no comércio, variadas. As pessoas pensam que aquilo é variedade, é criatividade, modernidade. Não tem nada a ver. Tudo aquilo é inspiração satânica para fazer que a mente das pessoas se acostumem com coisas que não se agradam e tenham vontade, desejo, pensamento, emoções e decisões com tudo isso aí. Você está entendendo? De onde é que vem enfeite? Dos corações dos pais. Quando a criança cresce, que começa a fazer suas decisões, suas opções, sinceramente falando, é resultado do que aprendeu com os pais e com os professores. Porque tem outros atores que também operam dessa forma. Aqui nós temos, em 1 Coríntios, no capítulo 10, veja, e hoje Satanás já está derrotado com essa ideia de que os pais só fazem bem aos filhos. Isso é mentira do inferno. Satanás enganou as pessoas. Os pais fazem muitos males aos filhos, porém sem perceber. Mas é mal. Leva o filho para o inferno. Leva o filho para o lago de fogo. É mal. Veja 1 Coríntios, capítulo 10,
Vamos ver aqui no verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Iarro é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então aqui, uma esperança para os pais. Você foi enganado até hoje, e foi enganado por seres humanos, seus pais, seus professores, a sociedade. Mas aqui Iago está dizendo que ele dá condições de a pessoa vencer as tentações. Só que é impossível uma pessoa vencer as tentações se não nascer de novo. E é por isso que ele mandou Yahushua para salvar as pessoas. Salvação começa com o novo nascimento, com a conversão a Yahushua. Por quê? Porque a partir daí, os olhos da pessoa se abrem para o entendimento da verdade. Quando uma pessoa se converte, Yahushua expulsa, tira de Satanás o direito de manter aquela pessoa como escravo. Aqui em Colossenses, no capítulo 1, no verso 3, olha o que é que Yahushua veio fazer com o ser humano. Ele nos libertou do império das trevas e nos libertou para o reino do Filho do seu amor. Então, Yahushua veio a este mundo para libertar as pessoas do império das trevas. O que é império das trevas? É o reino de Satanás, que está agindo no mundo aí. Yahushua fez uma primeira etapa que foi vencer Satanás. Mas aí, Iarro com Yahushua, instrumentalizou o mecanismo, o método para o ser humano vencer Satanás, que é nascendo de novo. Então, a volta à perfeição, para deixar os efeitos, precisa ter os olhos abertos, os olhos do entendimento abertos, para conhecer a verdade. Então, perceba que o que Iarro fez para salvar foi algo que é suficiente para entendermos que enfeites e adornos é obra de Satanás, é inspiração do diabo para fazer os seres humanos viverem em constante rebelião contra Iarro e assim ele levar essas pessoas para o lago de fogo, em vez de as pessoas irem viver com Iarro para sempre. Vamos mais ainda aqui no que Yahushua nos diz, no livro de Mateus 11, ele está chamando você nesta hora para a libertação. Mas Mateus 11, 28 diz assim: eu já me libertei dos enfeites, fazem muitos anos. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Para você descansar disso que te oprime, que te angustia, que te faz ter que botar um perfume para poder se achar aceito, que te faz botar uma maquiagem para você se tornar de aparência agradável, que faz você enfeitar as roupas, colocar adornos nas roupas, botão para aqui, não sei o que para acolá, e as roupas ficam tudo cheias de coisas. Sabe por que é isso? Porque tem um vazio no teu coração. Esse vazio só Yahushua preenche e ele está te chamando, vinde a mim. Esse vinde a mim quer dizer, não é se deslocar fisicamente para onde ele está. Não, ele está no céu, esperando você ir a ele. De que forma? Chegar para ele e dizer, eu aceito Yahushua como meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Yahushua. Pronto. Vinde a mim é isso aí.
Esse versículo as pessoas só entendem com aquela situação de deslocamento. Vai ao médico, eu vou para o médico. E Yahushua está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. E mandou os seus servos. Está aqui um servo dele dizendo a você agora. Aceita se converter a ele. Que ele tira do teu coração esse desejo imenso de perfume, de tatuagem, de maquiagem, de coisas que só te levam para o lago de fogo. É palavra de bênção para você. E aí você diz no seu coração, é hoje que eu me liberto dos enfeites. Então é Lucas 15, de 22 a 24. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhes um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e nos regozijemos. Nota, aqui na antiga aliança usavam anéis, pulseiras, brincos, pendentes, essas coisas aí. Mas era na antiga aliança. O ser humano da nova aliança é diferente. O ser humano da antiga aliança não era filho de Yahweh, não tinha o nome escrito no livro da vida, não tinha o Espírito Santo em si, não tinha poder e autoridade sobre o diabo, não tinha anjo à sua disposição, a não ser que Yahweh mandasse quando lhe aprovesse. O ser humano da nova aliança é diferente. Segundo aos Coríntios 5,17 diz, eis que tudo se fez novo. Então, quando a pessoa nasce, ela nasce de Yahweh. Por quê? Porque Yahweh coloca o Espírito dele dentro da pessoa para a pessoa ter um entendimento de tudo o que precisar para a sua vida dar certo. Então é necessário viver para Yahweh, viver para Yahushua, porque do contrário, ele vai usar a sua justiça. Qual é a sua justiça? Na hora que houver o arrebatamento, ali encerrou o prazo que todo ser humano tem para largar os enfeites, se converter a Yahushua e para a sua vida dar certo, quer dizer, para ir para o céu. A gente precisa entender, meus amados, que Yahweh nos fez perfeito. Precisa lembrar que Yahweh nos fez perfeito para a nossa vida dar certo. E tudo aquilo de que precisamos para a vida dar certo, para sair da escravidão de Satanás, viver nesse mundo acertando, tomando decisão certa, é necessário a sua palavra. É necessário ter o Espírito dele dentro de nós. Em Lucas, no capítulo 11, aqui no verso 33, você percebe uma coisa muito interessante que diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. O que Yahushua faz numa pessoa é tão marcante como uma luz. Quando se acende uma luz e põe em cima de um móvel, ela alumia, ela ilumina todo o ambiente. Então, trazer um ser humano para a perfeição é fazê-lo ser luz do mundo, como Yahushua diz. Yahushua disse em Mateus, luz do mundo, sal da terra. Sai dessa vida regida sob a égide de uma escala de valores que os teus pais, os teus professores, a mídia, enfim, as estruturas de poder colocaram como coisa boa para você. O que o mundo diz que é bom para você é ruim. Só que ele não diz que é ruim, ele diz que é bom. Mas aqui está a oportunidade que você tem de aprender que deve se despojar, se despir de todo enfeite que usa
e viver para Yahweh. E parar com esse negócio de ficar criticando aqueles que deixam essas coisas para servir a Yahweh, para servir ao Salvador. Pior do que usar enfeite, sem saber que é errado, é criticar as pessoas que o fazem, deixam, sabendo que está certo, porque estão com a verdade. Então, Yahweh, vimos Jeremias 3:22, acolhe você. E Yahushua, nós vimos aqui várias passagens onde ele não só acolhe, mas transforma você. E aqueles servos de Yahushua que escreveram partes da Bíblia, todos eles dizem, em 1 Timóteo capítulo 2, eu quero chamar a atenção, porque tem muita gente fazendo uma leitura equivocada desse trecho, principalmente quando se trata de enfeites, coisas usadas pelas mulheres. 1 Timóteo capítulo 2, versos de 9 a 10, diz assim: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleireiras frisadas e com ouro ou pérola ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Olha, a maioria das mulheres que estudam a Bíblia está enganada sobre esse versículo. Não, porque aqui não está proibindo. Como não está proibindo? Modéstia, você sabe o que é modéstia? É santidade. Quem tem desejo de ser santo, não bate de frente com a soberania de Yahweh usando enfeites e adornos, não pratica rebelião contra Yahweh, tentando construir em si uma aparência que Yahweh já deu o suficiente, não pratica idolatria, tentando com os enfeites e adornos se tornar mais belo do que aquilo que Yahweh fez. Como não proíbe? Acorda cedo, antes que seja tarde. Então, para ser santa, tem que usar uma veste com decoro, com pudor, com moderação. As pessoas entendem modéstia e moderação como sendo uma tolerância. Não é uma tolerânciazinha. Não, não é. Santidade não tem pouca santidade e muita santidade. Santidade é santidade. Tem que ser com prudência. Tem que ser com sobriedade. Tem que ser com vigilância. Tem que ser com cometimento, quer dizer, aceitável plenamente por Yahweh. Yahweh diz: a minha vontade é a salvação de todos. A minha vontade, a vontade de Yahweh é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Yahweh é a nossa santificação. Então, santificação é impossível botando aqui um frisinho para aqui, outro para acolá. Ou você é santo ou não é. Não existe meio termo. Quando nós vemos outro versículo que usam também, em 1 Pedro, no capítulo 3, de 1 a 4, que isso aqui nos dá. É outro versículo onde a maioria das mulheres que dizem seguir o Evangelho tem entendimento errado. Mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos. Para que, se algum deles ainda não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. Olha, mulher, para atrair o marido para o Evangelho,
ela precisa tirar a maquiagem, ela precisa tirar o efeito, o adorno, a veste sensual. Sabe por quê? Porque com essas coisas ela não tem autoridade diante de Satanás para chegar para o diabo e mandar ele soltar o marido. É por isso que as igrejas, nós vemos, as igrejas aí, onde se prega o evangelho, lotado, a maioria é mulher. Porque os homens não estão lá. Porque os homens correm atrás das mulheres, né, em todo lugar que tiver, mas não vão com as mulheres para a igreja. Sabe por quê? Porque Satanás tem autoridade sobre as mulheres que as impede de mandar ele soltar o marido para o marido e para a igreja. É simples de explicar. Aqui, olha, ao observar o honesto comportamento cheio de temor. Então, o marido olhar para a esposa e vê-la cheia de belezas, de ornamentos, é uma coisa. Mas o marido olhar para a esposa e ver nela atitudes que reportam, que deixam claro para ele que o negócio dela é com Iarro, que ela tem satisfações a dar Iarro, isso é outra coisa. E isso atrai, isso faz ele vir para o evangelho. Ao observar o seu honesto comportamento. Agora, vê no verso 3. Não seja o adorno das esposas o que é exterior. Então, essa parte aqui é clara. Nada que é colocado no exterior, fora do corpo, é enfeite. Pode ser para os olhos maus. Para Iarro, não. Esse trecho aqui, ó. Não seja o adorno, a beleza das esposas, o que é exterior. Só esse versículo aqui detona toda a indústria de enfeites, de decoração, de perfume, de tudo. Agora veja aqui, no verso 3 ainda. Aí ele dá exemplo. Frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, tá vendo? Nem nas vestes se deve colocar enfeites. Nem no cabelo se deve colocar enfeite. Prender o cabelo é uma coisa. Prender o cabelo com algo que se torna, que atrai os holofotes dos olhos das pessoas é outra coisa. Seja, porém, o homem interior do coração. Olha aí. A beleza da mulher, para Iarro, é o que está no coração dela. Os propósitos dela. Para o marido também, Iarro já implantou no coração dos maridos um aplicativo desde o ventre materno para eles gostarem de mulher santa. Isso já vem do projeto de Iarro. Satanás colocou outro para eles gostarem de mulher sensual, dessas coisas. Isso é resultado do pecado. O homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Yahweh. O espírito da pessoa, estando em santidade, é de grande valor para Yahweh. Os enfeites, adereços de ouro, a frisada de cabelo, essas coisas, não é de nenhum interesse, de nenhum agrado de Yahweh. É fácil, é lógico. Um resto de bom senso dá para perceber isso aqui. Então, toda aquela bagatela de coisas que usam no corpo, nas vestes, no carro, eu nem falei aqui nos lares, colocar coisas nos lares, bota imagem aqui, figura acolá, não sei o que aqui pendurado, outra ali, sabe, cozinha aqui, acolá. Isso é feitiçaria, meu amado. E a te fez para brilhar,
uma aparência pura. Quando ele te olhar, ele vê em teu corpo o que ele botou. Se é um olho mais gordinho, esse realce do teu olho não pode ser disfarçado com uma maquiagem, uma sombra. Não. Se é um queixinho mais avantajado, não tenta fazer uma plástica para resolver isso, porque Yahweh é soberano. Enfeites e adornos acendem a ira de Yahweh. Eu acho que agora você vai entender o título desse vídeo. Tá? E eu ainda quero levar você para 2 Coríntios, capítulo 5. Vale a pena a gente ler isso. Eu falei há pouco tempo, mas é importante nós lermos mais 2 versículos. Um está em João, você já pega aí a Bíblia, João 3. E também 2 Coríntios, capítulo 5. João 3 e 2 Coríntios 5. Pela ordem aqui na sequência da Bíblia, vamos começar por João 3. Aliás, vamos ler João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahweh, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Yahushua. No verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Yahweh. Então, nascer de novo não é nascer da mãe, é nascer de Yahweh. E o que é nascer de Yahweh? É receber o Espírito Santo para habitar em si. Só recebe o Espírito Santo para habitar em si, se primeiro se converter a Yahushua, ter os pecados perdoados, se tornar filho de Yahweh e ter o nome escrito no livro da vida. Resumindo, a conversão. Aí, lá em João 3, diz Yahushua assim, parte B. Em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Yahweh. Aí no verso 5, parte B. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Yahweh. O 6. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Entende? Aí agora em 2 Coríntios 5, no verso 17, você percebe dizendo assim, se alguém está no Messias, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E Yahweh quer fazer de você agora nova criatura. Uma pessoa liberta. Uma pessoa verdadeiramente emancipada. Uma pessoa verdadeiramente empoderada com o poder de Yahweh. Para vencer todo o poder das trevas, vencer a religião que te enganou, vencer a ciência que te enganou, vencer a mídia que te enganou, vencer os governos que te oprimiram, vencer o mundo dos negócios que te assediam, vencer a cultura que te engana e você ser verdadeiramente livre. E Yahushua te convida para que a partir de hoje você não só tenha o entendimento da verdade, mas também possa ser instrumento nas mãos dele para ajudar outras pessoas. Quem sabe você tem um pai, uma mãe, ou filhos, parentes, que não conhecem isso. E você pode ser um vaso nas mãos de Yahweh para ajudar muitas outras vidas a irem para o céu junto com você. Então, nesse momento, eu quero fazer um apelo, convidar você
para se converter ao Salvador Yahushua agora e vencer todo o ímpeto, toda força maligna que leva você a tentar ser aquilo que você não é através dos adornos e dos enfeites. Vem te converter a Yahushua, vem. Vem neste momento. Eu convido você para aceitar Yahushua agora como seu Salvador. Eu quero convidar a irmã Sheila para comigo orar aqui por todas as pessoas que neste momento decidirem fazer ou renovar aliança com Yahushua. Nascer de novo. Aleluia. Louvado seja Yahushua, em nome de Yahushua. Então você diz assim: Yahushua, Criador do céu, da terra e de tudo o que neles há. Neste momento, eu venho receber Yahushua como meu Salvador e entrego a minha vida a Yahushua. Neste momento, eu te peço, perdoa meus pecados, me torna teu filho, escreve meu nome no livro da vida. Manda teu Espírito para me ensinar e me consolar. Me dá poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer milagres. Envia teus anjos para me assistirem, para ser ministros na minha vida. Abra as comportas do céu para as bênçãos celestiais se derramarem. Assim seja. Se você disse isso, então nós vamos selar essa sua decisão lá no céu. Registrar. Porque a palavra diz em Mateus 18, que tudo que a gente fizer na terra tem que ser ligado no céu. E como servo de Yahushua, discípulo de Yahushua, eu tenho autoridade para fazer isso. Então eu vou orar com quem está presente e com quem está online, por estas pessoas que vierem a aceitar Yahushua. Pai, Yahushua querido, em nome do teu filho Yahushua, venham apresentar essas pessoas que seja, Pai, neste momento, perdoados seus pecados, tornem-se filho teu, tenha seu nome escrito no livro da vida, que tu envie o Espírito Santo para habitar nela em nome de Yahushua, que dê a ela poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer milagres, prodígios e maravilhas, e que tenha anjos, a partir de hoje, para assistirem tudo que for necessário. Assim seja. Pronto. Você agora nasceu de novo, é filho de Yahushua, está livre e vai dizer só uma coisinha para provar que está livre mesmo. Você vai dizer assim: a partir de agora, eu não tenho mais negócio com Satanás. Eu entendi e a partir de agora sei que o Espírito Santo vai me dar todo o ensino que eu precisar para despedaçar, abandonar, queimar, destroçar tudo que é enfeite e adorno em minha vida. Assim seja. Neste momento está acontecendo uma festa no céu por causa da decisão de se converter, de nascer de novo. É uma festa tremenda. E sei que muitos que verem esse vídeo vão se alegrar e vão ver pessoas, como hoje eu já sei que tem pessoas se convertendo online, na internet. Vê esse vídeo, né, e se converte. Isso já está acontecendo, já é uma realidade. Que o Pai abençoe, em nome de Yahushua. Assim seja! Assim seja!